Glória a Deus. Aleluia. Estamos de volta e vamos agora então compartilhar a palavra do Senhor, falando sobre, colocando o azeite na nossa lâmpada. E eu gostaria de compartilhar com você então essa parábola que a gente sempre fala, para nós estarmos meditando no nosso dia a dia, oração, jejum, palavra. Mas tem uma parábola específica que Jesus fala sobre essa preparação. Como nós podemos estar neste tempo em que estamos esperando a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Tem sido tempos de aflição, tempos de angústia, tempos de algumas coisas acontecerem fora do nosso âmbito nacional e que não depende de nós, Tivemos a pandemia, tivemos várias situações diferentes. Algumas pessoas enfrentaram, doença, enfrentaram a morte e agora nós estamos nos reerguendo novamente. Mas certo de que nós, como diz a palavra, que Jesus voltará, estamos num período de espera, num período em que a igreja do Senhor se prepara para a volta de Cristo. E aqui a parábola das 10 virgens, o próprio Jesus fala sobre um período de espera da segunda vinda, da volta do noivo, quando o noivo chega. Então, quero compartilhar com você, que você abra aí junto comigo, está em Mateus 25, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Então, pegue a sua Bíblia, vamos ler então Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1, a parábola das 10 virgens. 25, 1. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos então ler. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus. Ministra aos nossos corações. Possamos estar, Senhor Deus, abertos ao teu mover essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amado, quero compartilhar então com você algumas questões, sobre essa espera do noivo. E falando sobre isso, você já foi pego em alguma situação, com que você não esperava, um elemento surpresa, e aí você não estava preparado para aquilo? Eu creio que nós temos algumas situações na nossa vida em que isso aconteceu. Fomos pegos de surpresa, E aí nós precisamos entender, nesse caso aqui, da parábola das 10 virgens, como o óleo usado na lâmpada, não podia ser compartilhado, conforme a própria parábola que o Senhor Jesus nos deixa, que nós lemos, E aprender a nos preparar nesse tempo, esse tempo de espera, esse tempo em que nós estamos, muitas vezes nós deixamos de crer, de esperar
e vivemos as nossas vidas do dia a dia, mas o Senhor nos chama, nos conclama novamente, né? Nos lembra através dessa parábola que é preciso estar atento, né? Que não tem dia nem hora, mas eis que o Senhor está à porta, né? E temos que nos preparar para nos encontrar com o Senhor Jesus um dia, nós cremos, né? Aqui aparecem 10. 10 significa, é um número de completude, que fala sobre a responsabilidade do homem. Por isso nós temos, né, os 10 dedos, 10 mandamentos na palavra, é um número que fala sobre isso, sobre o homem. E aqui esse estudo no Evangelho é importante porque ele traz um significado profundo, muito além do que a gente só pensa de ficar esperando e não estar preparado, né? O aviso específico para nós estarmos trabalhando e esperando, sempre pensando na volta do Senhor. Isso é muito importante. E também entendermos o processo dessa preparação. Não é esperar de qualquer jeito, não é somente esperar de braços cruzados, né? Ali fala que uns serão deixados e outros serão levados. E eu entendo que nós, como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus, queremos ser levados pelo Senhor, queremos estar movidos pela graça de Deus, pela presença de Deus, queremos fazer parte de uma igreja viva, de uma igreja atuante, que está ali, né, com a sua lâmpada acesa, ou seja, aquecendo as vidas, iluminando as pessoas. Então, eu quero falar desse processo e de algumas coisas, dos elementos que existem nessa parábola, o óleo e a lâmpada. Então, primeiro, o óleo, porque ele fala sobre o óleo. Naquela época, claro, não existia a luz elétrica, então a iluminação se dava através de lâmpadas, né? E os judeus ali, falando específico sobre a palavra, extraíam então o azeite da azeitona, colocando ela dentro de sacos feitos de pano e amarrando e comprensando numa prensa para extrair o óleo, Então, o resultado da primeira prensa, porque ela é prensada várias vezes, assim, é a extração do azeite, do óleo de azeite, né? A primeira prensa sai um óleo puro, que é o mais limpo possível. E ele era usado naquela época, então, nas consagrações, né? Nós vemos a unção do azeite, para as consagrações de cura, nós vemos a questão lá do samaritano que coloca o azeite nas feridas, ele era usado também para as curas, e nas lâmpadas para a iluminação, para a luz. A segunda prensa do óleo, então, das azeitonas, a segunda prensagem trazia um óleo mais avermelhado, amargo, então, que até nos lembra também a taça amarga, né, que Cristo tomou. Simbolicamente, o Salvador, então, foi ao Getsêmani, ou seja, foi prensado por nós, pelos nossos pecados. Ele se submete à prensa, o peso de todos os nossos pecados, e seu sangue puro é extraído para que tivéssemos a cura das nossas enfermidades e o perdão dos nossos pecados. Aleluia. E em nossa vida, as adversidades e os desafios que nós encontramos, né, extraem o que há de melhor em nós, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa nos desenvolver quando nós estamos sendo prensados, ou seja, testados, passamos por provas, por dificuldades, mesmo o Senhor crendo que Deus está ao nosso lado, nós temos lutas, nós temos problemas, mas nós estamos extraindo, né, o bom perfume de Cristo nas nossas vidas, nós estamos extraindo um óleo da unção quando a presença de Deus está conosco. Aleluia. E para nós crescermos, aprendermos e sermos curados. Então,
Essa é a razão pelo qual nós não podemos compartilhar desse óleo. Cada pessoa tem um crescimento, cada pessoa tem uma forma de ver as coisas, cada pessoa passa, né, aprende com as suas próprias experiências e passa por momentos e por dificuldades diferentes uma das outras. Então, tomando esse cuidado para não se tornar amargo como o segundo óleo, né, com o passar do tempo, mantendo a pureza de não jogar a toalha, de não desistir, de não deixar. Então, você que está nos ouvindo nessa noite, se você tem passado por lutas, por dificuldades, creia que o Senhor está contigo, meu amado. E essa luta, essa dificuldade não é para a sua morte, né? Extraia desses momentos a comunhão que você precisa com Deus, o momento de oração que você precisa com Deus. Torne esses momentos de óleos preciosos, puros, para você colocar na sua lâmpada, né? Colocar na sua vida. Amém, amado? Além do óleo, a segunda coisa que aparece, que nós vemos aí, é a lâmpada em si, né? O recipiente para ser colocado o óleo. Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada que ilumina a nossa caminhada. Mesmo que nós estejamos passando por caminhos escuros, Deus, através da sua palavra, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso caminho, nos mostra para onde devemos ir. E na época de Jesus, quando ele está falando essa parábola, as lâmpadas eram usadas no tempo de Cristo, né? Tanto pelos hebreus, os egípcios, os povos daquela época, e comprovado arqueologicamente, eles acharam, né, vários pedaços de lâmpadas, e você já deve ter ido em algum museu sobre a época, senão você pode ver pela internet também, e que eles mostram as lâmpadas que eram usados, recipientes que eram usados para se colocar o azeite, para que tivesse luz naquela época, porque eles não tinham a eletricidade e a facilidade que nós temos hoje, né, de apenas acender um interruptor e você tem a luz, a iluminação, né? Então, normalmente elas eram feitas de argila, um recipiente, né, comprido, feito de argila em forma oval e achatada. Uma lâmpada sem uso, ela estava pronta apenas pela metade. Por quê? Porque o ato de se usar a lâmpada, ou seja, colocar o azeite e queimar o azeite ali dentro, para se obter a luz, terminava o processo da impermeabilização da argila, né? Com o ponto de combustão, fazendo com que a argila queimasse e tornasse, então, impermeabilizada, como hoje, ao se fazer um vaso de argila, ao se fazer um recipiente de argila, se coloca, então, num forno aquecido para que a argila possa ficar condensada, ficar inteira e formar um recipiente. Então, ali a combustão, ao se colocar o fogo no azeite, terminava o processo. O azeite funcionava, então, como a queima da solidificação do barro de hoje em dia. Então, o que isso simboliza simbolicamente para nós e que Jesus fala ali nessa parábola sobre ter uma lâmpada de azeite nas mãos, né? Ali fala sobre o constante uso da lâmpada, era o que fortalecia e que mantinha puro o azeite, trazendo a luz necessária para iluminar tanto o lar como o caminho. Então, o mesmo azeite não poderia ser usado para queimar outra lâmpada, bem como cada lâmpada necessitava passar pelo mesmo processo para estar pronta para o uso. Cada lâmpada tinha que ser usada individualmente. Assim também somos nós, para preparação para a vinda do noivo, que é Jesus. Cada um de nós
temos que passar pelo nosso processo de queima para produzir o azeite que vai nos fortalecer, né, na nossa caminhada cristã. Ali estavam então as 10 virgens esperando, sendo preparadas, né, esperando a vinda do noivo. Então elas não só possuíam óleo em suas lâmpadas, como elas tinham esse óleo para o seu uso constante, para iluminar o ambiente onde elas estavam, né? As loucas, como são chamadas na parábola, elas então não continuam produzindo o azeite. O azeite que elas tinham acabam com o uso. Isso me faz pensar que muitas vezes nós deixamos de produzir a nossa experiência com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa proximidade com o Senhor. E aqui o próprio Deus está chamando a nossa atenção, Jesus, falando sobre como é necessário manter a constância, né, de estarmos próximos a Deus, como é importante você manter aí a sua devocional diária, como é importante você trazer isso para a sua família, para a sua casa, a leitura bíblica, a oração, a comunhão com Deus, o você abrir o seu coração e falar com o Senhor, o próprio louvor de adoração a Deus, né? Então elas não estavam, as loucas não estavam preparadas para prover a luz necessária para o casamento, para entrar nas bodas. Então, em nossa vida, amados, o uso das nossas experiências, aquilo que nós adquirimos com o dia a dia, vai aumentando a nossa fé, vai nos fortalecendo, né, através das provações, para que nós possamos ser luz para o mundo. Isso nos torna mais fortes, né? Paulo vai dizer, né, que as tribulações produzem em nós o efeito da fé, né? Então, as suas dificuldades não são para a sua morte. Aquilo que você está passando, meu amado, minha amada, não é para você desistir, mas é para te fortalecer. E nessa noite eu clamo ao Senhor e peço que Deus possa tocar no seu coração, aquecer o seu coração e te fortalecer essa noite em nome de Jesus. Amém? Torna-nos mais forte no nosso testemunho e mais preparados para continuar recebendo o puro óleo do Senhor, a preparação, né, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Amém? Eu acho que várias pessoas, eu mesmo já tive essa sensação ao ler a parábola, né, ou pode ter pessoas que pode ter pensado assim de bom coração, por que será, né, que essas loucas não permaneceram? E a gente fica com pena das loucas e pensa assim, por que será que as outras não podiam compartilhar um pouquinho do azeite com elas? Por que as outras que estavam ali não podiam ter separado um pouco para compartilhar o azeite e ficar todo mundo feliz, vamos assim dizer, né? Mas nós temos que lembrar que quem trouxe para nós essa parábola foi o próprio Cristo Salvador. E é ele quem chama as 5 que estavam preparadas de prudentes, né? E a parábola chama as outras que não estavam preparadas de loucas. Então, esses detalhes fazem-nos lembrar que nós precisamos estar próximos a Cristo. Não vai ser o compartilhar. Cada um produz em si, né? Cada um produz em si aquilo que precisa para estar próximo a Deus. A comunhão, a experiência é individual. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sou filha de pastor, a minha vida inteira, quando eu nasci, meu pai já era pastor. E eu lembro que muitas vezes eu ouvi palavras e pregações falando que não existe filho, né? Neto, não existe neto de Deus. Não existe neto de Deus, apenas filho. Ou seja, mesmo eu sendo filha do pastor, ou filha de alguém crente, ou filho de alguém que tem experiência com Deus, né? A experiência é individual.
Por isso nós temos que falar de Jesus para a nossa família, para aqueles que estão próximos de nós. Cada um precisa ter a sua própria experiência com o Senhor. Então, ali estavam se preparando para o noivo e as 5 virgens estavam preparadas, porque elas estavam mantendo o óleo, mantendo a comunhão com Cristo. Então, o óleo da preparação, ele é individual, não pode ser compartilhado, né? Ao adicionarmos óleo à nossa lâmpada espiritual, de forma consistente, diligente, constante, gota a gota, né? Ao fazermos isso, as coisas pequenas, coisas simples, teremos a nossa lâmpada preparada e acesa para quando Cristo voltar, quando formos surpreendidos, porque diz a própria palavra de Deus, que é como, né, o ladrão que não se espera que chega de repente, como um raio que pode cair a qualquer momento, não estamos esperando. Então precisamos estar preparados, amém? Então ela é contada também por Cristo ali naquele capítulo, logo na escritura, né? Também por Cristo no mesmo capítulo da escritura. Ou seja, essa preparação começa cedo em nossos lares. Logo depois é a parábola dos talentos, né? Que falam sobre as virtudes que cada um recebe no Senhor. Então, nós também precisamos estar exercendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nos preparando para a chegada do Senhor, exercitando a fé dia a dia. A parábola do talento, aquele que recebeu e guardou, né? Não multiplicou aquilo que Deus deu. Então, quais os talentos que você tem? Como você tem multiplicado aquilo que o Senhor tem te dado, né? Duplicar e usar os nossos talentos para o bem, né? Para quando nós oramos, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos cuidando dos necessitados, né? Fazendo orações pelas pessoas, ensinando o Evangelho de Jesus, né? Falando para a nossa família, proclamando para o mundo. É isso que o Senhor espera de nós, da nossa comunhão e da nossa a proximidade com Deus. Amém, amados? Cumprirmos esse mandamento do Senhor, como é colocar o óleo ali dentro da lâmpada do recipiente. Amém? Que não sejamos loucos, como a própria parábola diz, de ficarmos apenas esperando e achando que não precisamos manter acesa a nossa lâmpada. E aí nós vemos essas loucas que quando não estão constantes, acabam morrendo, acaba esfriando, acaba se distanciando da presença de Deus. Quando o azeite acaba, nós precisamos escolher então que grupo nós queremos estar, né? No grupo das loucas, das nécias ou das prudentes, daquelas que se preparam antecipadamente. Se nós nos acomodarmos com o pouco azeite que nós temos, né? Pode ser que a gente não tenha, que a gente venha a morrer, o nosso abastecimento seja pouco, vai minguando, vai acabando. Mas eu quero te dizer essa noite que mesmo que você esteja longe dos caminhos do Senhor, mesmo que você esteja aí pensando, eu estou no grupo das que não tenho azeite, o Senhor nos chama essa noite a nos aproximarmos dele. As experiências com o Senhor começam a partir de hoje, a partir do seu momento com Deus, a partir de você orar ao Senhor, de você abrir o seu coração para Deus, dizer, Senhor, eu quero ter mais comunhão contigo, eu quero colocar mais azeite na minha lâmpada. Então, se supra do azeite, aumente o azeite na sua lâmpada, né? O dia para o arrependimento é hoje. O dia para se voltar para Deus é hoje. O dia para você retornar
para os caminhos do Senhor é hoje. Amém? Nós não sabemos quando Cristo virá, nem mesmo os anjos sabem, né? Só Deus sabe a volta de Cristo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode durar ainda mais 1 ano, 2, 10, não sabemos. Mas o importante dessa parábola é que Jesus nos diz que nós precisamos estar prontos para a sua vinda. Quando ele chegar, ele nos vê, né, como noivo ali com as suas lâmpadas cheias de azeite, cheias da presença do Senhor. Amém? Então não viva da unção passada. Não viva de experiências passadas. Tem um versículo que eu gosto muito, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu creio que Deus tem experiências novas para nós todos os dias. Através da sua palavra, através da ministração de Deus nas nossas vidas. Eu creio que Deus fala aos nossos corações todos os dias. Então, quanto mais você procura Deus, mais Deus se achega a você, mais revelação Ele te dá, mais palavra Ele te dá, mais conforto Ele te dá. Isso é produzir azeite. Então, adquira o seu próprio azeite. Não fique esperando a experiência de outras pessoas. Não fique esperando a oração de outras pessoas. Não fique esperando que outras pessoas venham trazer revelações para você, né? Hebreus vai falar que antes, Hebreus 1:1, antes Deus falava através dos profetas e hoje ele nos fala por meio de Cristo Jesus. Jesus nos deu um acesso direto ao Pai. Eu e você podemos ter acesso a Jesus através da sua palavra. Então você pode orar no seu quarto, você pode orar aí na sua casa, você pode clamar a presença de Deus e onde tiverem ali a presença de Deus está, Deus virá até você. Amém? Produza então o seu azeite para ser então a noiva prudente. Aleluia. E a preparação espiritual passa por uma vida cheia do azeite. O azeite também na palavra fala sobre a presença, a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós nos aproximamos de Deus, o Espírito Santo de Deus aquece o nosso coração e produz em nós, né, os frutos do Espírito, a unção do Espírito Santo para sermos vencedores na nossa caminhada. Então, nós não podemos ter apenas a lâmpada acesa. É preciso ter azeite sobrando. É preciso ter produção diária de azeite na nossa vida. Amém? Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é isso que eu peço ao Senhor essa noite para a sua vida. E é isso que eu espero que o seu coração se abra para que você receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você produza o azeite para a sua lâmpada, para que você seja cheio da presença de Deus. Amém, amado? Vamos estar orando nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos e produzir o azeite puro e verdadeiro diante de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós lemos da tua palavra, nós já oramos, Senhor. Nós louvamos a ti, Senhor, neste culto. E nesse momento eu quero te pedir que a tua presença entre, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, aonde estiverem, ó Pai, agora ouvindo esta palavra. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa renovar essa mente para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Nós repreendemos toda ação do inimigo, toda a seta maligna que venha trazer confusão, que venha trazer medo, que venha trazer desistência. Em nome de Jesus seja retirado, Senhor, de nós. Ó Pai, que o teu Espírito Santo produza em nós, Senhor, o azeite, a unção. Vem, Espírito Santo, toma, Senhor, o teu lugar, toca, Senhor, nas nossas vidas. Ó Senhor, produz em nós, Senhor Deus, ó Senhor, um azeite puro, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, precisamos de ti.
Precisamos, Senhor, do teu mover, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Repita comigo, então, essa noite. Fala, Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu quero que a tua unção, teu azeite, encha a minha vida essa noite. E você que está afastado do Senhor, né? Se achegue ao Senhor, peça a Deus, eu quero ter uma experiência contigo hoje. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado, que o Senhor fique com você, com a sua família, que a sua experiência sirva para aumentar a lâmpada, a luz de Deus na sua vida, na sua família. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus.